versículo 13 até o 16. Aqui é a continuação, então, daquilo que nós estamos lendo. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 13 até o 16, fala o seguinte: todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter a sua própria pátria. Se quisesse, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Oremos ao Senhor. Pai, essa é a tua palavra, e nós somos gratos pela tua palavra. Abrimos o nosso coração para tudo aquilo que o teu Espírito tem para ministrar, e que essa semente caia em boa terra e gere em nós a semente, a plantação que o Senhor tem, em nome de Jesus. Queridos, nessa sessão de versículos, esses 3 versículos, é muito perceptível que o escritor da carta aos Hebreus, ele fala sobre uma fé que não pode retroceder, que não pode voltar atrás, principalmente quando o autor diz que mesmo tendo a possibilidade de voltar para o lugar aonde eles estavam, eles não quiseram voltar para a sua pátria, de onde eles vieram. No caso, ele está falando de Abraão e dos seus descendentes. Não quiseram voltar atrás, não quiseram voltar para onde eles estavam. E quando nós olhamos o conteúdo disso que nós lemos agora, nós vamos perceber que aquilo que o escritor aos Hebreus está falando é totalmente ao contrário de muitas teologias que têm rodeado a nossa vida nos dias atuais. O que nós estamos percebendo? Muitos têm pregado, têm ensinado um triunfalismo excessivo. Muitos têm ensinado uma vida de prosperidade, onde as pessoas sempre vão seguir em frente e sempre vão ter um sucesso na sua vida. Nós sempre olhamos muitas pessoas pregando sobre uma teologia da glória, onde as pessoas serão extremamente felizes aqui na terra. Mas quando nós olhamos para os patriarcas, no qual os versículos que nós lemos falam, nós vamos ver que foram homens que foram felizes, que foram até abençoados por Deus, mas passaram situações na vida que eles teriam a chance, a possibilidade de voltar atrás e fazer aquilo que eles faziam antes. Mas nós vamos ver no decorrer dessa ministração que para esses homens voltar atrás não era uma opção. Seguir em frente era o destino que eles tinham para a sua vida. Então, igreja, nós vivemos por fé, é mesmo diante de dias difíceis, dias complicados, dias de aflições, dias de desespero, nós não voltarmos atrás. Por isso, abro parênteses, a importância da unidade. Por isso, a importância daquilo que nós lemos quando nós ministramos a oferta. Quando nós vivemos em unidade, nós temos o frescor. Quando nós vivemos em unidade, nós temos alguém que vai andar do nosso lado e vai nos ajudar a não desistir. Por isso que nós precisamos abrir o nosso coração para a palavra do Senhor. E essa seção de versículo que nós lemos também, o escritor mostra que quem busca uma vida embasada em coisas perecíveis, que têm validade, jamais serão felizes. Mas os heróis da fé estavam focados naquilo que é eterno, que era da onde vinha a sua felicidade. Por isso o escritor aos Hebreus, do versículo 13, nas primeiras frases diz: todos eles morreram na fé.
todos eles morreram na fé. E se nós não compreendermos o que o autor está dizendo, você vai pensar que eles jamais foram felizes, porque eles morreram apenas com fé, sem ter coisas palpáveis nas suas mãos. E é isso que nós precisamos compreender, igreja. Nós vivemos dias onde as pessoas estão buscando a felicidade em coisas perecíveis, em coisas que não são eternas. E não é somente nos dias que nós estamos vivendo. O autor aos Hebreus mostra isso, Jesus mostra isto. E nós precisamos compreender isso para que tenhamos uma vida de felicidade, de alegria, não em coisas que podem acabar e que não nos levam para a eternidade. O versículo 13 diz o seguinte: todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Certamente, todos eles, no qual o autor fala, é Abraão, Sara, Jacó e Isaac, que são mencionados nos versículos acima, anteriores, melhor dizendo. Mas por que eles morreram na fé? Eles morreram com fé e também viveram com fé nesta vida. Aí que está a grande questão. Muitos estão se perdendo, porque não conseguem viver uma constância, porque não conseguem viver uma constância em dias difíceis. O pregador em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, diz que o fim é melhor do que o começo. Muitas pessoas até estão começando bem na fé. Muitas pessoas, quando conhecem Jesus, recebem a palavra da salvação, recebem a palavra de vitória, vão muito bem. É maravilhoso o primeiro amor. É triunfante viver com Jesus. Mas quando nós começamos a enfrentar algumas situações na nossa vida, nós teremos a opção de desistir. Mas não é isso que o Senhor espera de nós. Meus irmãos, começar bem, uau, é incrível, mas o Senhor espera que nós venhamos também terminar bem. Isto é, se nós começamos com Ele com fé, nós também precisamos morrer com fé. Você está me entendendo? Quais são as palavras do apóstolo Paulo? Que ele encerrou a sua carreira e guardou a fé. Paulo viveu uma vida com Cristo e até no fim da sua vida ainda ele estava com fé. A nossa fé não pode ser fragmentada nos problemas. A nossa fé ela não pode ser paralisada diante das situações da vida. Pelo contrário, quando nós enfrentamos esses embates, a nossa fé precisa crescer no Senhor. A nossa fé precisa estar nele, assim como foi a fé de Abraão, a fé de Sara, a fé de Isaac e de Jacó. Quantos estão me entendendo? E quando o autor aos Hebreus diz que eles não receberam a totalidade da promessa, pode ser algo contraditório, mas na verdade tem um grande nexo. A promessa que Deus tinha para Abraão é que ele seria pai do quê? De uma grande multidão. Sim ou não? Então até que essa promessa se acontecesse ou se cumprisse na vida de Abraão, era necessário muitas gerações. Mas Abraão viu Isaac. Abraão viu o seu descendente, na qual o Senhor prometera, do ventre da sua esposa, que era estéril. E ele, com 100 anos de idade, quase morto, conforme fala o texto, recebeu a sua promessa na mão. Mas o Senhor também prometeu uma terra, e ele estava pisando em um lugar que ainda não era seu, mas era a terra que Deus havia prometido para ele. Então Abraão precisou viver uma vida de fé, para crer, imaginar, olhar pela fé, o que seria a vida dele, a vida da posteridade dele, a vida das gerações que o Senhor havia prometido para ele. Abraão
Isaac, Jacó e Sara viveram por fé, mas também morreram com a fé que tinham, mesmo diante das aflições da vida. A grande questão é, meus irmãos, como nós estamos vivendo, como nós estamos nutrindo a nossa fé diante dos dias difíceis que nós enfrentamos, diante de doenças, diante de notícias que nós não imaginávamos, diante de problemas que surgem na nossa frente, que nós nem pensávamos. Como está a nossa fé? Será que ainda nós temos a fé inicial? E será que nós podemos dizer que nós vamos morrer com essa fé que o Senhor nos deu quando nós fomos salvos? Ou nós vamos simplesmente desperdiçar por causa das aflições da vida? Não vivemos uma teologia triunfalista, mas entendemos que vamos ter problemas, mas o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, até nos problemas, até nas situações difíceis. O Senhor está com você. Aí nós vamos no Evangelho conforme João, capítulo 12, versículo 24 e 26. Jesus falando sobre a missão de segui-lo. E Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Existem situações da nossa vida que nós vamos enfrentar para que a nossa carne morra, para que a dependência de nós mesmos caia e o Senhor cresça na nossa vida. Faz parte do processo. E Jesus continua dizendo: quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo vai preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me onde estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. O escritor aos Hebreus diz que esses patriarcas morreram na fé, é porque eles tiveram fé até o fim. Sabe, meus irmãos, o meu sonho é ter uma igreja saudável, sadia, e um dia eu me encontrar com cada um de vocês nos céus quando nós partimos dessa terra. Sabe por quê? Porque nós todos morremos na fé. Morremos com a fé que recebemos do Senhor, o nosso Salvador. Não importa que os dias sejam difíceis, não importa que você não está pisando em promessas que o Senhor te deu, mas a maior promessa é a sua salvação, e o que o Senhor espera de nós é que nós tenhamos fé até o fim. Não importa como você começou, o Senhor se importa é como você vai encerrar a sua carreira. Como você vai terminar. Como você vai estar no grande dia que o Senhor te chamar. O versículo 14 e o 15, o autor aos Hebreus diz o seguinte: reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter a sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. E é nessa parte que novamente o escritor aos Hebreus fala sobre o desapego das coisas que são momentâneas e perecíveis na nossa vida. Pois os patriarcas eram peregrinos nesse mundo. E esse conceito peregrinos na Bíblia a gente vai ver várias vezes. E esse peregrino que a Bíblia se refere é na vida daqueles que estão de passagem sobre essa terra. Que estão de passagem sobre um local, que compreendem que aquilo que Deus tem é maior
do que aquilo que se vive aqui na terra. Meu irmão, eu não estou dizendo para você se anular, eu não estou dizendo para você não ter as coisas, para você não viver o melhor dessa terra. O profeta Isaías declarou em seu livro que quando nós obedecermos o Senhor, vamos ter o melhor dessa terra. Amém, uau, glória a Deus por isso. Mas a sua vida não pode estar fundamentada no que é perecível. Se nós termos ou se nós não termos, mesmo assim a nossa fé precisa estar inabalável no Senhor, porque nós somos peregrinos nessa terra. Deixa eu te falar uma coisa. O maior erro é nós amarmos mais essas coisas do que é Deus. Você sabia que o caixão, o seu caixão, quando você partir dessa terra, ele não tem gaveta? Cara, você vai juntar um monte de coisa. Só que você não vai levar quando você sair dessa. E pelo contrário, aqueles que deixam a herança, dá um briguedo depois, gente. É cabelo para cá, é ofensa para lá, mas eu sou, não, mas eu não sou. Por isso que o nosso coração precisa estar desapegado das coisas momentâneas dessa terra. E é justamente as teologias que nós encontramos nos dias de hoje, é totalmente ao contrário do que a palavra nos fala aqui, do que o escritor aos Hebreus está falando aqui. Muitos prometem riquezas, prometem dinheiro, prometem uma felicidade perene, mas nós não vamos encontrar isso aqui na terra. Terão dias difíceis, dias amargos, dias que nós não vamos entender. A palavra do Senhor nos fala algo muito interessante. Vocês já ouviram aquilo que o apóstolo Paulo, eu acho que é Paulo que fala disso, que o Espírito Santo de Deus intercede ao Pai por nós com gemidos inexprimíveis? Já ouviu essa palavra? Sabe o que significa? O apóstolo Paulo aos Tessalonicenses também diz: ore sem cessar. E você muitas vezes está falando com o Senhor e não faz assim, ó. Sabe quando aquele dia está mal e você fica assim, ó. Isso são os gemidos inexprimíveis. Você não fala nada, mas você geme na presença do Senhor. E o Espírito Santo leva a sua causa para o Senhor. E é isso que o Senhor espera de nós. Nós teremos dias que nós vamos ter apenas gemidos inexprimíveis. Nós não vamos ter nem palavras diante de situações que acontecem em nossa vida. Nós não vamos ter nem palavras para expressar. Diante de tantos problemas que nós estamos vivendo. Mas nós vamos ter a consciência que a nossa pátria não é nesse lugar. Não ame as coisas dessa terra mais do que o Senhor. É isso que o escritor aos Hebreus está falando. E o autor sagrado deixa claro que embora Abraão pudesse voltar para a sua terra, que era Ur, ele não desejou voltar. Quantas vezes nós temos o desejo do retrocesso? Quantas vezes, diante de situações da nossa vida, nós temos o desejo de voltar atrás? Como nós somos fracos. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que ao seu lado existe Deus que está para consolar você no momento da sua fraqueza. O apóstolo Paulo diz que quando eu sou fraco, aí eu sou forte, porque o poder de Deus opera em minha fraqueza. Era exatamente isso que acontecia com os heróis da fé. Voltar atrás para Abraão em dias difíceis não era uma opção, mas seguir em frente era a certeza. Sabe por quê? Porque esses homens buscavam uma pátria celestial, porque esses homens buscavam aquilo que Deus tem para a vida deles e não aquilo que eles buscavam para si mesmos. Quantos estão me entendendo? Hebreus capítulo 11, versículo 16 diz o seguinte:
Por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Quando nós olhamos a história desses patriarcas, na verdade nós somos muito de fazer comparação. Poxa Deus, pastor, melhor dizendo, como eu vou me comparar com Abraão? Como eu vou me comparar com Isaac, com Sara, com essas pessoas de extrema fé? Esses homens que foram colocados no rol dos heróis da fé. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você não tem nada de diferente desses homens. Quando nós olhamos a história de Abraão, por exemplo, Abraão foi um cara extremamente imperfeito. Abraão cometeu erros graves contra sua esposa. Abraão cometeu um erro contra Deus quando ele aceitou ter um filho chamado Ismael de Agar. Isaac, da mesma forma, errou como seu pai. Nós precisamos entender que a Bíblia fala sobre homens imperfeitos, mas que careciam todos os dias da misericórdia do Senhor. Então, entre você e esses heróis da fé, esses patriarcas, não existe diferença alguma. Todos nós somos filhos de Deus e carecemos de tremenda graça sobre a nossa vida. Por isso, nessa noite, nós precisamos pedir essa graça do Senhor para não voltarmos atrás, tirarmos os nossos olhos daquilo que é perecível e focarmos no autor e consumador da nossa fé. A fé desses homens em crer no invisível fez com que o autor de Hebreus, divinamente inspirado por Deus, tecesse o seguinte comentário. Preste atenção. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Olha que tremendo. Esses homens eram dignos de serem chamados, de serem cuidados, de terem Deus como aquele que assina aquilo que eles fizeram. Se nós formos olhar, a oração do povo de Israel sempre foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu quero dizer para você, meu irmão, se você manter o seu coração firme no Senhor e não retroceder, da mesma forma que Deus não se envergonhou de ser o Deus desses patriarcas, Ele também não vai se envergonhar de ser o Deus do Luiz, de ser o Deus do Rodrigo, de ser o Deus do Adriano, de ser o Deus de cada um de nós, porque nós estamos vivendo rumo à fidelidade daquilo que Deus quer para cada um de nós. O profeta Samuel, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, diz: porque aos que me honrarem, eu honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Quando nós honramos o Senhor com a nossa fé, quando nós honramos ao Senhor em seguirmos em frente, mesmo em dias difíceis, o Senhor honrará a nossa vida estando conosco. Deus jamais se envergonhou de ser o Deus desses homens e jamais vai se envergonhar de ser o Deus daqueles que são fiéis ao Senhor até o fim. E já de uma forma conclusiva, sabe qual é o nosso maior desafio como cristãos? É viver na fé, é professar a fé, quando nós vivemos aqui na terra. Semana passada, os presbíteros, quando batizaram, eles usaram a seguinte expressão, e me perguntaram se estava certo, porque eu sempre falo e se diz para eles também: conforme a tua profissão de fé, eu te batizo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Profissão é a fé que você professa, que você declara, que você vive. Então, o que o Senhor espera de nós é que nós professamos a nossa fé, não somente na igreja, mas que nós professamos a nossa fé em qualquer lugar que nós estamos, em qualquer lugar que nós vivemos. Aqui é uma crítica saudável com respeito ao Júlio, que é ex-jogador de futebol. Você já viram os jogadores de futebol? Todos são crentes antes do jogo, né? Para bater um pênalti, pensa nos caras, canelinha de fogo. Daí, de repente, os camaradas começam a jogar bola. Eles começam... Daí nem vou fazer com a boca o que eles falam um pro outro na hora do jogo, né? Principalmente pro juiz. Aí a fé já acabou, meu irmão. Mas quando faz um gol, já... Não é esse tipo de fé que nós precisamos professar. É quando entra no campo, quando toma uma bolada, quando recebe um chute na canela, quando as coisas não estão dando certo na sua vida, você sai daqui um crente maravilhoso, sai lá fora, dá um monte de problema, mesmo assim você continua tendo fé. Essa foi a fé de Abraão. E por isso Deus não se envergonhou. O nosso maior desafio aqui na terra é professarmos a nossa fé e também morrermos com a mesma fé. Uma fé inabalável. Essa fé salvadora precisa estar conosco até o último suspiro da nossa vida. Mas aí que está, o ministério pode subir já. Aí que está o nosso maior desafio, gente. Eu vou contar para vocês um testemunho meu, uma trapóia que eu fiz há 2 semanas atrás. Meus irmãos, minha esposa e eu, atucanado, nós nos mudamos essa semana com um monte de coisa, pagando um monte de coisa. Eu estava com a minha cabeça no mundo da lua, fui deixar a Priscila na terça-feira para trabalhar, deixei ela. Quando eu dou a ré, eu só escuto um pá! Falei assim, bati o carro. Tá bom, beleza, tranquilo. Fui para frente, olhei no retrovisor, bati numa Porsche Cayenne. Com menos de 5.000 quilômetros. A mulher desceu do carro sapateando. Tu bateu no meu carro? Eu falei, eu bati, moça, me perdoa. Foi, eu mantive ali, Senhor, tem misericórdia de mim. O que eu vou fazer, gente? Todo mundo me olhava, os colegas da Priscila apavorados. O que eu vou fazer? Foge do meu controle. Eu só apenas preciso confiar em Deus. E acreditar no seguro também do carro. Irmãos, tenham seguro no carro. Bati num carro de 780 mil reais. Tô grandão, bati em coisa boa, né, Márcio? Existirão dias difíceis na nossa vida, igreja. Mas mesmo assim, a gente tem que continuar com fé. Você está me entendendo? Terão dias difíceis. Eu saí, Senhor, que coisa. Eu só disse, Senhor, me perdoa por toda a minha desatenção que eu estou nesse dia. Só apenas me conduz para que eu volte novamente à órbita. São coisas da vida, igreja. São dias difíceis que nós vamos ter, em que várias coisas vão dar errado. Mas nós precisamos continuar professando a nossa fé. Por isso que Jesus, em João 14, 16 até o 18, nos deixou um presente. Não um presente perecível igual a esse. Porque, gente, professar a fé nessa vida, ela é difícil. É difícil. Aumenta mais a voz aqui, o Vinícius falou. Tem gente que vai ter irmãos. Às vezes nós cuidamos de irmãos e falamos assim, poxa, como esse irmão está sofrendo.
E nós lá dizendo, permaneça fiel. Às vezes, gente, as pessoas vêm pedir conselho e eu digo, eu não sei o que falar para você, apenas orar. Mas não desista da fé. Porque nós precisamos crer nisso aqui que Jesus falou para nós. Há uma promessa para a nossa vida, para nós não deixarmos a fé e morrermos com ela. É confiarmos em Cristo e que Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. E não vai estar apenas conosco, mas Ele vai nos trazer o consolo. Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Sabe, igreja, eu sei que terão dias difíceis na nossa caminhada. Eu sei que terão dias que nós vamos até pensar em voltar atrás. Mas não esqueça que o Senhor está com você. Não esqueça que o Senhor sabe o quanto você é falho e Ele vai te perdoar. Não esqueça que o Senhor disse para você dividir a carga da sua vida com Ele. Não esqueça que Ele vos deixou o Consolador e que Ele não se envergonha de ser o seu Deus. Os seus filhos vão poder dizer o Deus dos meus pais. As pessoas vão poder dizer, eu quero servir o Deus do Cláudio. Que cara sensacional. Eu quero servir o Deus da Zilda. Eu quero servir o Deus do Milton. Eu quero servir o Deus desses santos que estão sentados aqui na plateia me olhando nessa noite. Vamos colocar nessa noite os nossos fardos em Jesus. Vamos colocar as nossas dores em Jesus e não abandonarmos essa fé e levarmos com ela conosco até o dia que o Senhor nos chamar. Estamos rodeados por essa nuvem de testemunhas que são os heróis na fé. Não desista. Voltar atrás não é uma opção. Não desista da sua vida em Jesus. Não desista daquilo que o Senhor colocou no seu coração. Não desista da sua salvação. Lute, se entregue ao Senhor todos os dias. Não desista dos sonhos que Deus colocou no seu coração. Morra com a fé que você professa e jamais deixe ela. Deus não se envergonhará de ser chamado seu Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu sei, meu irmão, que são dias difíceis que nós passamos aqui na terra, mas o Senhor jamais te abandonou. O Senhor jamais te deixará. Enquanto nós adoramos o Senhor agora, eu convido você a fechar os teus olhos e entregar os seus fardos ao Senhor. Entregar as suas dores, as suas aflições, os seus medos. Mas não desista da fé em Jesus, o seu Senhor e Salvador.